Aplaudindo ao Senhor, Deus abençoe, Itabermils. Vamos receber o pastor Fagner. Aplauda mais forte o nome de Jesus. Deus abençoe, meu pastor. Uma honra, Deus abençoe. Glória a Deus. Princesas de Deus, graça e paz da parte do Senhor, amém? Vocês estão felizes, sim ou não? Sim. Muito ou pouco? Então dá um brado de júbilo aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero celebrar a Deus a minha palavra de gratidão por esse momento tão nobre que o Eterno está me dando, essa graça e esse privilégio de poder estar aqui com vocês no Glow. Até o nome é língua estranha, gente. Aleluia. Eu quero aqui celebrar a Deus e glorificar ao Eterno pela vida da minha bispa, essa princesa sempre muito elegante, sempre numa postura incrível. Obrigado pelo carinho de ceder essa oportunidade para que eu pudesse falar a essas mulheres incríveis que Deus lhe confiou cuidar. Eu queria pedir generosamente uma salva de palmas para nossa bispa e para toda a liderança dessa forma eu vou perder minhas mulheres para cá. Minha esposa já estava ali, nossa amor, está tudo tão lindo. Deus abençoe todas vocês que estão envolvidas diretamente e indiretamente nesse lindo trabalho. E eu trouxe algumas mulheres. Chegou um carro aí agora, chegou, amor? Chegou um carro aí agora das nossas mulheres lá da comunidade Bethel Church. Está ali a minha esposa, dá um sinal aí, meu amor. Essa aí é a mulher da minha vida, gente. É a mulher que ilumina os meus dias, mas de vez em quando ela escurece tudo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu te amo, tá, meu amor? Tá ali os frutos do nosso amor. Axa Vitória, fica em pé, Axa. Essa daí é a mulher que manda lá em casa, gente. Só tem 9 anos de idade. Tá ali o Abner, que é o nosso tesouro. Olha lá, aí ó, já gritou. Mais pentecostal desse culto é ele. E está conosco ali a Nê, nossa diaconisa, nossa líder da assistência social da nossa igreja. E a Ianca, que é a líder da mídia. Oi? A líder da mídia, dá um sinal aí, Ianca. Ela que está ali com o meu filho. Obrigado por ter vindo. Está chegando uma outra caravana aí. A bênção é grande. Quantas estão desejosas em continuar ouvindo Deus falar? Diga eu. Então vamos lá, pegue a Bíblia, por favor. Vamos ler um texto sagrado, livro de Números, por gentileza. Números, capítulo de número 27. Números, capítulo de número 27, verso de número 1. 27, verso 1. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Está escrito: e chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E apresentaram-se diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dai-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor.
E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhe darás possessão, a herança entre os irmãos de seu pai, e a herança do seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar sua herança à sua filha, e se não tiver filha, então a sua herança dareis aos seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança a seu parente, aquele que for mais chegado da sua família, para que a possua. Isto os filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. E quem crer na Bíblia diga amém. Amém. Por bondade queira sentar, fique muito à vontade para receber e entregar tudo que você trouxe e receber tudo que Deus tem para liberar. Preciso fazer-lhes um pedido, posso sim ou não? Olhe para a princesa mais linda que está do seu lado, ainda que isso seja pela fé. Isso, conceda um sorriso para ela, por gentileza. Agora diga para ela: Deus vai conversar com a sua alma. E a pauta dessa conversa é: não abra mão da sua herança. Acabou de chegar entre nós, querida Maristela, dá um sinal, Maristela, Deus te abençoe. Pastor Amar, dá um sinal, Pastor Amar. E nossa querida missionária Deise, dá um sinal. Vocês podem aplaudir Jesus pela vida dessas princesas. Glória a Deus. E o tecladista saiu por onde para a gente amarrar ele? Vai voltar? Então tá bom. Queridas, para esse momento tão nobre, para essa noite tão especial, eu me debrucei na leitura de um texto que eu considero muito rico e muito propício para esse momento. O texto está inserido no livro de Números. O capítulo é o capítulo de número 27. Esse capítulo 27 de Números, ele está registrando, falando e destacando referente a uma família. Essa família é a família de um homem que vem da tribo de Manassés. Ele atende por nome de Zelofeade. Zelofeade, em tempo de vida, procurou ser muito correto e andando na presença do Senhor, não se dando o desprazer de congregar na congregação dos ímpios e nem tampouco dos opositores da liderança que Deus havia estabelecido, a saber, a liderança de Moisés. Por esse motivo, na medida que o tempo está passando, você sabe que o ciclo da vida é sempre o mesmo: nasce, cresce, reproduz e morre. De novo, o ciclo da vida é: nasce, cresce, reproduz e morre. Por incrível que pareça, esse homem que atende por nome de Zelofeade, ele vai ter 5 filhas ao longo da sua vida. E como o ciclo da vida precisa ser completado, para ele o ciclo se completou e ele veio a morrer. Porém, tem um problema que está pautado nesse capítulo 27, que
O Zelofeade não deixou filho, e segundo a tradição da época, só quem acendia a árvore genealógica eram os homens, e de contrapartida, eram eles que tinham direito à herança, porque a herança, nesse tempo, não era em dinheiro, em ouro, em prata, muito pelo contrário, a herança era em terras, quando as mesmas eram divididas. É aqui que começa a beleza do texto e a beleza para a nossa vida cristã e diária. Por quê? Porque ele, não possuindo filhos para que herdasse as terras que lhe cabiam, e também para que desse seguimento à sua árvore genealógica, as meninas, as princesas, elas se reúnem, e ao se reunirem, vão dizer uma para a outra: nós precisamos ir atrás daquilo que é nosso direito, porque não é porque papai não teve filhos, só teve filhas, que nós vamos entregar de mão beijada aquilo que é direito da nossa família, aquilo que é direito da nossa casa, aquilo que é direito do nosso clã. Automaticamente, numa conversa bem formal entre elas chegaram a um denominador comum: não dá para dar de mão beijada aquilo que papai lutou tanto para construir, para ter, para conquistar, e aquilo que ele herdou. Então automaticamente a gente precisa fazer algo. Eu penso que uma dentre tantas se levanta e diz: se é para fazer, não dá para deixar para amanhã, bora fazer agora. Eu comecei, você não recebeu, então eu vou de novo. Se é para fazer alguma coisa, não vamos deixar para amanhã, vamos fazer agora. Talvez eu já esteja pregando para alguma princesa que veio para esse glow, e você está dizendo: semana que vem eu vou. Não, semana que vem está muito longe. Se é para fazer, é agora. Não, mês que vem eu resolvo. Se é para resolver, não é mês que vem, é agora. Eu não sei se você vai querer receber, mas eu já estou com muita vontade de liberar. O que foi, pastor? Deus me trouxe para esse encontro só para gritar para algumas princesas: está na hora de colocar em prática aquilo que queimou o seu coração. Cinco recebeu, vou de novo. Está na hora de colocar em prática aquilo que queimou o seu coração. Talvez eu já esteja falando para alguém aqui que o seu problema é que você sempre é despertada. Seu problema é que sempre queima, mas você sempre quer postergar, você sempre quer deixar para amanhã, você sempre quer deixar para a próxima. E o céu está gritando hoje para as herdeiras na tabernáculo: não dá para prorrogar mais, e não dá para postergar mais. Se é para resolver, que se levante agora. Se é para ir atrás, que se levante agora. Se é para definir, que pegue o papel, que pegue a caneta, que assine o papel. Eu não sei se você está com tanta fé para receber, como eu estou com tanta fé para liberar. Deus está gritando nessa quinta-feira: é tempo de resolver questões que não dá para deixar para... Arrepiei, eu estou sentindo graça para liberar isso aqui. Não vai prorrogar mais. É tempo de resolver questões que não dá mais para empurrar com a barriga, não dá mais para deixar para o mês que vem, para o ano que vem. Deus está dizendo: hoje tu vai sair daqui tão cheia de autoridade, que quando tu entrar no teu carro, tu já vai entrar dizendo: hoje eu vou resolver o que precisa. O Deus que não erra está mandando eu gritar: ei, herdeira, se levanta e coloca o pé, que eu vou colocar o chão. Ei, herdeira, se coloca a mão, que eu vou abrir a porta. Tem alguém que crê que começa hoje um novo tempo de Deus para a tua vida? Levante a mão e dá um grito de glória. Aleluia.
Pastor, eu tenho um problema muito grave. Eu sempre deixo para depois. Esse problema vai ser resolvido hoje. É porque eu gosto de... pensar, você já está pensando o ano todo. Agora é hora de agir. Elas se reuniram, minha bispa, e disseram: se é para resolver, mas é agora. Você está percebendo que o Espírito já está trazendo na sua memória as questões que precisam ser resolvidas? Ou você está pensando que Deus quer que pessoas fiquem desfilando, entrando e saindo de terras que são suas? Eu estou sentindo muita graça para liberar isso aqui. Ou você está pensando que Deus quer que outras pessoas possuem aquilo que eu te dei, que é seu direito? Deus está gritando para algumas princesas nessa reunião: ou você se posiciona para herdar o que é seu, para pegar o que é seu, ou sinto muito, alguém vai desfilar com o que era para ser seu e você vai dizer: por quê? Alguém vai dominar o que era para ser seu e você vai dizer: por que Deus? Deus está dizendo: porque você demorou demais para ir resolver o que eu já tinha queimado o seu coração. Pastor, eu só preciso de força, então receba. Pastor, eu só preciso de coragem, então receba coragem. Pastor, eu preciso ter paz, então receba a paz para fazer o que precisa ser feito. Essas meninas se reuniram e disseram: se é para fazer, é agora. Aí o texto diz: e chegaram. Aonde, pastor? Diante de toda a congregação. Foram na porta da congregação. Olharam para Moisés, para Eleazar, e elas disseram: nós queremos um gabinete. Nós queremos uma reunião. Primeiro, você precisa entender que esse tempo que eu estou citando e o texto que eu estou pregando está inserido dentro de um tempo que mulher não tem voz. Não é como hoje. Nesse tempo aqui, a mulher não tinha voz ativa e nem tampouco poderia impor algo. Pelo contrário, era sempre a referência masculina que se posicionava. Agora tem um detalhe: qual? Ela está olhando para um lado, elas estão olhando para um lado, dizendo: papai não está aqui. Se papai não está aqui, nós estamos. Se eu liberar e você não pegar, eu vou embora, tá bom? Eu vim nessa quinta-feira cheio de autoridade para dizer para alguém: você vai ter autoridade aonde outras não tiveram. Está queimando o meu coração e eu preciso liberar. Você vai ter autoridade onde outras não tiveram. Como assim, pastor? Aonde muitas foram silenciadas, Deus vai te dar voz ativa. Meu Deus do céu, está preparada para quê, pastor? Para chegar no meio da tua família onde todas nem acreditavam que você iria ser alguém. Está preparada para chegar no seio da família aonde ninguém dava a mínima para você? Deus vai te dar voz ativa. Deus está gritando para alguém: o que você não entendeu, sabe o que é? É que você é silenciada e guardada dentro das suas bolhas, você não é perigo para ninguém, mas você é posicionada. Satanás não para na tua frente. Deus vai te dar, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, Deus vai te dar voz. Deus vai te dar voz. Você vai engolir os traumas. Que é isso? Você vai engolir as insatisfações.
Relebere minicio manacanto jamina lerignuviafá. Você vai engolir o orgulho, vai se levantar, vai dizer: Deus, se é para o melhor e se é para o bem-estar da minha família, eu vou furar a bolha, eu vou me posicionar. Rebadacanto doremia. Deus está gritando para alguém: é por isso que eu te trouxe para o Glow. Deus trouxe pessoas certas. Deus trouxe as princesas certas. Deus trouxe as guerreiras certas. E se eu fosse você, eu já tinha dado um grito que a minha bispa mandou: ainda bem que eu vim, meu Senhor. O diabo está olhando para você dentro da sua bolha e dizendo: essa aí não dá nada. O diabo está olhando para você no seu quarto escuro: essa daí eu já venci. Só que hoje ele está tremendo de medo, porque vai furar a bolha, vai acender a luz do quarto escuro. Vai acender a luz do quarto escuro. Ele está pensando que vai ver uma menina, ele vai ver uma guerreira marchando. Cadê? Eu estou pregando para as guerreiras que Deus está levantando para dar voz, para dar aleluia. Ô princesa, chegou sua vez. Você sabia que às vezes nem você imaginava que você podia o que podia? Redundante, você não pegou, por isso você não deu glória. Então eu vou de novo. Talvez você não sabia o que você podia. Aí Deus te sentou aqui hoje para ouvir o pastor Fagner pregar e profetizar para a sua vida: você pode. E não depende de Deus, só depende. Deus vai pôr um espelho na Deus vai pôr um espelho na tua frente hoje, e tu vai olhar para a pessoa do espelho e vai dizer: você pode, se levanta. Você pode, bora para cima. Você pode, vamos avançar. Eu não vim pregar para as perdedoras, eu vim pregar para as campeãs, eu vim pregar para as guerreiras, eu vim pregar para as filhas de Zelofeade, eu vim pregar para as herdeiras. Cadê você que vai receber o poder dessa palavra? Pelo amor de Deus, só fala uma palavra para eu entender que tu está aqui. Vamos. A Bíblia é tão rica, a Bíblia é tão profunda, a Bíblia é tão magnífica, que numa sociedade onde mulher não tem vez, elas falaram: nós iremos ter. Mesmo que para isso precisemos ficar plantadas na porta da tenda da congregação, não tem problema. Uma hora o Moisés, nosso líder, vai parar para nos ouvir. Olha para cá, que aqui que está a chave que vira. Aonde, pastor? Elas não têm aspa, voz ativa, mas por causa do posicionamento. Ei, vou falar bem devagar para você entender. Tem coisas que já não competem mais a Deus, porque da parte de Deus já está liberado. Tem coisa que só está precisando do seu. Não. Tem um povo meio pentecostal aqui desse lado. Deixa eu liberar para esse aqui então. Tem coisa que já não compete mais a Deus, só está precisando do seu posicionamento. Mas pastor, porque se eu liberar a frase, você entender a frase que eu liberei, você libera o glória. Pastor, e qual é a frase? Posicionamentos hoje podem definir muito sobre o meu
amanhã. Vou mais uma para você pegar. Posicionamentos hoje pode definir muito sobre o meu amanhã. Elas foram para a porta da tenda, e aqui que está o detalhe: elas não querem falar só com Moisés. É isso, filho. Falei que ele era pentecostal. Elas querem falar com Moisés e também diante de Eleazar. Quem é Eleazar, pastor? O sacerdote. E elas também querem falar diante de todos os príncipes de toda a congregação. Elas não querem falar só com Moisés. Querem falar com Moisés, com o sacerdote e com todos os príncipes. Olha para cá. Posicionamento é diferente de imposição. Vai apertar, vai doer, mas vai curar. Deus não quer mulheres que venham colocar imposições. Deus quer mulheres posicionadas. Por quê? Porque posicionamento é diferente de imposição. Aí por que eu cheguei nesse denominador comum? Porque ela poderia falar com o líder maior, e o líder maior é Moisés. Só que o líder maior chamado Moisés é Deus que apontou. Levantou e disse: com você ninguém mexe, ninguém toca, se tocar e se mexer, e está mexendo comigo, tocando em mim. Só que ele é o líder que vai na frente. Só que o líder, no que tange coisas espirituais, no sacerdócio já não é Moisés, é Eleazar. Então ela tem uma referência do líder de todo o clã. Ela tem a referência de Eleazar como o líder espiritual. E isso não diminui a espiritualidade de Moisés de forma alguma, mas o sacerdote é Eleazar, e ela também não diminui a autoridade dos príncipes de todos os clãs. Elas chegam e dizem: queremos falar com os senhores. É claro que com muita humildade do meu coração e com muito amor que preciso falar isso, hoje virou uma baderna. Hoje virou uma loucura, porque a proposta não é você chegar e ser posicionada. Algumas hoje querem chegar e impor, e o céu está dizendo: com imposição você arruma briga, mas com posição eu abro a porta para você entrar. Você recebeu essa palavra? Com imposição você vai causar ferimento em alguém, mas posicionada, além de ser curada, você vai ser agente de cura. Imposição, você vai ver bico atravessado e pessoas que não vão te engolir, mas posicionada, até quem não queria vai dizer: nessa eu vou ter que dar a mão para a palmatória. Olha como é que ela chegou, olha como é que foi conduzida a reunião, olha como é que ela entrou. O céu está mandando eu gritar para alguém: hoje eu vou desconstruir algumas coisas em você. Eu vou liberar isso de novo. Hoje eu vou desconstruir algumas coisas em você, porque talvez ao longo dos anos, a criação, a formação, a labuta da vida fez você entender que imposição é posicionamento. Eu vim gritar: imposição não é posicionamento. Posicionamento não fere. Posicionamento, além de curar, ele também faz a porta fechada abrir. E Deus está mandando eu gritar: ei menina, te feriram lá atrás, por isso você gosta de impor. Ei princesa, na tua infância foi tanta imposição que você está repetindo o padrão. Mas eu vim nessa quinta no Glow só gritar para você que precisa: o padrão vai quebrar hoje aqui. Semanante, você não vai repetir a imposição da mãe, a imposição da avó. Deus está gritando: em você o padrão quebra, porque em você não é imposição, é posicionamento. Tem alguém que pega? Às vezes por conta de tanta ferida, às vezes por conta de tanta dureza,
E às vezes, por falta de maturidade dos nossos pais, nós só repetimos os padrões pensando que estamos fazendo o certo, quando na verdade estamos fazendo o errado. E a gente nem percebe que a gente está mais ferindo do que curando. A gente nem percebe que a gente está mais machucando do que restaurando. E para nós está tudo certo, porque o padrão que nós estamos repetindo na nossa cabeça é o correto. E Deus te trouxe aqui para dizer, não é. Tem coisas que você se pega fazendo que a sua mente, a sua própria mente diz, não é por aí. Só que como você cresceu com isso, para você estava sendo tudo muito normal. Só que o céu está dizendo, nem tudo que você pensa que é normal, de fato, é normal. Olha para cá, princesa. Estou sentindo Deus aqui. Elas se posicionaram diante dos líderes. E quando se posicionaram, elas disseram, queremos pautar um assunto. Moisés, que é o líder maior, diz, por gentileza, pode pautar? Nosso pai morreu. Ressalva, porém não morreu no clã que se rebelou contra Deus e contra a sua liderança, ó nosso líder Moisés. O nosso pai não fez parte da rebelião de Corá, Dotã e Abirão. Porém, no período do deserto ele morreu. Com seus pecados? Sim, porém, não pecado de rebelião. Moisés olhou para elas e disse, sim, nós não queremos que a história do nosso pai, que lutou até o último suspiro de vida, se perca pelas areias do deserto como se ele não houvesse existido. E o que vocês têm em mente? Papai não teve filho, só teve a gente. Nós somos mulheres e entendemos que pela lei nós não temos direito, mas é por causa do não ter direito que nós estamos aqui, porque para nós é injusto. Papai constrói, papai luta, papai soa. E por não ter um herdeiro, tendo 5 herdeiras, nós não teríamos direito. A gente precisa fazer um pedido. Moisés olha para elas e diz, e qual é o pedido? A gente não está aqui para brigar por um pedaço de terra. Se tu pegar agora é para nós explodirmos a tabernáculo, ela vai. Nós estamos aqui para que a história de papai não se apague. Porque quando você ler o texto racionalmente falando, aquela leitura discursiva, você vai falando, elas estão brigando, ou se posicionando, lutando por um pedaço de terra. Não, é porque quando você vai estudar a cultura pela qual o texto está inserido, você vai perceber que a ideia da herança é para que quem recebeu, quem construiu, a sua posteridade, que a sua geração tenha continuação. Porque se aqui elas não lutam, não se posicionam, nós não estaríamos falando de Zelofeade hoje. Pastor, não entendi nada. Então agora você vai entender. Você já parou para perceber que você já brigou, rodou baiana por coisas tão nada a ver? Foi um troco errado e você voltou lá pisando como? Aqui em cima. Foi uma palavra que você ouviu, que você interpretou e você falou, vou pegar pelo cabelo, é hoje. Aleluia. Psss. Só que a gente tem essa ideia de coisas nada a ver. A gente impõe, implica tanta força e no final não resolve nada. E o que é para resolver? Às vezes a gente nem faz a força que deveria. Só que aqui que está o detalhe. Qual, pastor? Quando elas se posicionaram e colocaram em pauta, elas estão dizendo, o problema não é a terra. O problema é que se a gente não lutar, papai não vai ser lembrado nunca mais daqui para frente. Então elas não estão em busca de uma herança apenas física, tem uma herança
emocional, sentimental, e agora é para você dar glória, e espiritual. Por que, pastor? Porque elas sabem o que o pai foi para elas. E por saber o que o pai foi para elas, elas estão dizendo: não vamos deixar a nossa linhagem morrer. Não vamos deixar a história de papai para trás. E vamos ser muito sinceros para nós mesmos. O que, pastor? É tão fácil começar uma história a partir de você? É tão fácil começar uma história a partir de mim. Isso aqui o céu está dizendo: melhor ainda é você honrar quem veio. Arrepiei de novo, o que é isso? Melhor ainda é você honrar quem veio antes de você, porque daqui para frente você vai entender: quando você honra quem veio antes, quem vai vir depois vai continuar honrando você. Levante a mão aí que eu vou profetizar uma loucura do céu. Vai doer, mas vai curar. Talvez seu pai não prestou, talvez tua mãe não foi a excelente que você precisava, mas o céu está mandando eu gritar: se você honrar quem veio antes de você, eu te garanto uma coisa pela palavra: amanhã os teus filhos vão olhar para você e vão dizer: eu preciso honrar a história da minha mãe. Ela é para como nascer e guiar. Pastor, mas minha mãe me batia. Pastor, mas meu pai aprontava. Eu não tenho boas referências. Não é porque tu não teve boa referência que você não deve honrar. Assim diz o Senhor: se o teu pai foi bom, glória a Deus. Se tua mãe foi boa, glória a Deus. Mas sendo boa ou ruim, uma coisa sempre vai ser lembrado: o que? Se foi ruim, ela é a mãe que eu não posso ser. Se foi boa, é a mãe que eu tenho que superar. O Deus que não erra está tomando a minha boca para gritar: esse demônio que perturba a tua mente, dizendo que você não vai fluir, porque lá atrás você foi ferida, ele está caindo agora, porque me canto calar, quem tem 30 segundos de glória, vai descer uma graça curadora aqui. Pega, 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 pega. Você vai ser a melhor mãe para o teu filho. Você vai ser a melhor mãe para a tua filha. Ei, o padrão da tua casa hoje está ficando para trás, porque em você Deus tem muita novidade. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. Creio que tu és. Tem cura de Deus chegando. Creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso, e nada é impossível para ti. Nada
Está descendo um negócio de Deus aqui. E nada é impossível para ti. Tu tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível. E nada é impossível. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Ele é a vida. A ti, Jesus, eu preciso de ti. Demancho faragamiai. Princesa dessa jaqueta meio verdeada, como é sua graça? Damares, muito prazer, Damares. O meu é Fagner, tá? Ô Damares, você nunca mais vai carregar esse peso todo que você vem arrastando ao longo dos anos, porque hoje a mão de Deus está tirando. Vergue como no Tchendevá. Deus gritou e disse: Fagner, diga para Damares que hoje eu trago paz para a alma dela. Todo o processo que te feriu só te preparou para o próximo nível que Deus está te conduzindo. Ô Damares, eu vejo muita ferida aberta, mas eu estou vendo um bálsamo que está descendo no grito de glória do glow. E Deus está dizendo: eu vi a história difícil, eu vi os processos que tu pensou que não ia nem aguentar, mas eu segurei na tua mão e marquei essa quinta-feira só para te lembrar: eu ainda posso fazer nova todas as coisas. Enquanto alguém está levantando a mão para dar glória pela tua vitória, Deus está dizendo: eu quebro o padrão e digo: tu não vai repetir mais de nada, porque a partir de hoje a felicidade que tu corria atrás dela, é ela que vai correr atrás de você. Repra Uracalamaia. Deus está te abraçando, Damares, e Ele está dizendo: uma nova Damares sairá dessa quinta-feira para viver um novo tempo. Tem alguém que pode abraçar ela para mim? E a igreja que está ligada, abre a boca para dar glória. Epa, ele é parama. Esse abraço tem cura. Nesse abraço tem cura. Ei, vá sobre mim, teremana conte-me. Nena não veneste que me novo vamos na nagitiofa. E tá aqui. Pargue no canu sami nene som venetergo que bede no pra plemene faracom renaragomentiza kamikamurata. Tem um negócio de Deus envolvendo esse ambiente.
pessoas vão ser tocadas para abraçar outras, porque a cura que o céu acabou de comunicar, a cura está liberada aqui nesse lugar. Ei, 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 sinto o toque dele, sinto o abraço dele, sinto a presença dele. Veremi ogentiava. Pronto, não tu diz a miremense. Ei, princesa, hoje será um divisor de águas para a sua história. Pastor, por quê? Porque quando elas colocaram em pauta, meu pai morreu no deserto, mas ele não morreu sendo rebelde. A ideia de ir atrás dessa herança, que é a proposta da pauta dessa noite, não abra mão da sua herança, ela leva consigo algumas verdades. Número 1, a terra que elas estão reivindicando, para que o nome do pai não caia no esquecimento, foi a terra que Deus prometeu para Abraão. Então não é só uma terra, é uma promessa. A terra que elas estão reivindicando é uma identidade da família. Então não é só apenas uma terra, é uma promessa e uma identidade. E não é somente uma identidade também, mas é a continuação da família, do clã, do nome. Sabe o que Deus está dizendo? Não vai parar em você. Eu vou só mais uma vez para ver se você pega. Não vai parar em você. Eita glória. Pastor, como assim? Seus filhos vão viver. Suas filhas irão viver. Seus netos irão viver. Seus bisnetos irão viver da bênção e da graça da parte de Deus. Perder essa herança seria a mesma coisa que perder a história da família dentro do quadro da nação de Israel. Só que as meninas chegaram, pautaram, Moisés olhou e disse: essa pauta é muito boa, só que eu não posso responder a vocês agora. Olha para a princesa que está do teu lado, diga para ela: tem coisas, ou melhor, vai ter coisas que a resposta vai ser imediata, mas vai ter coisas que você vai ter que esperar. Mas o fato de você ter que esperar não significa dizer que você precisa sentar. O fato de você ter que esperar significa dizer que Deus está testando o seu coração para ver se você desiste ou para ver se você insiste na herança. Sabe por quê? Eu não sei você, mas o ser humano em si tem problema com essa ideia de espera. Se te ligar, vamos ver onde é que vai manifestar, hein? Vamos ver onde é que vai manifestar. Olha a frase. E não é demônio não, tá? É uma manifestação natural. Vamos ver onde vai manifestar. Amiga, preciso te falar algo. Já manifestou, tá vendo? Manifestou na hora. Mas só amanhã. Irmão, tem gente que entra no carro, bate lá na porta, interfona lá na portaria e diz: eu estou aqui, vem cá para a gente conversar logo. Quando não vai,
É 1 milhão de mensagens. Aí do outro lado, quando faz bem assim, não vou responder. Irmão, não faz isso não. Você está matando alguém, nem está percebendo. Olha para cá. Isso é porque nós temos problemas com o tempo. E o Moisés não deu resposta imediata. Ele olhou para elas e disse: olha, eu não posso dar uma resposta imediata para vocês, até porque é uma lei que filho homem que herda. Mas eu vejo coerência naquilo que vocês pautaram na reunião. Só que eu vou orar. Não, pera. Eu vou falando bem devagar para ver se você capta tudo e leva tudo embora. Pastor, o que foi? A causa é delas, mas é o líder maior que vai orar. Porque quando eu me posiciono, Deus move alguém. Você recebeu nada, vou falar só para esse lado aqui agora. Quando eu me posiciono, Deus move alguém. Alguém aqui acordou. Quando eu me posiciono, Deus move alguém. Agora segurem. Quando eu me posiciono, Deus move alguém. Agora é para explodir a tabernáculo. Quando nós nos posicionamos, Deus move alguém. O lindo da Bíblia é que esse alguém que Deus moveu não é pequeno. Esse alguém que Deus moveu, Maristela, é muito grande. Eu não sei se você vai querer receber, mas é profecia. Pastor, então libera. Você já se posicionou? Então fique em paz que alguém grande já está se movendo. Se eu tivesse, eu tinha pegado com as duas mãos. Alguém muito grande já está se movendo pela tua causa. Pastor, eu não consigo acessar, mas o grande acessa. Eu não consigo entrar, mas o grande entra. Eu não consigo tocar, mas o grande toca. Vamos lá. Pastor, e aí? Moisés diz: eu vou orar. Você percebeu que a causa é delas, mas é o líder que está entrando para orar? Olha aqui. Eu estava essa tarde lendo o texto e falando: Deus, é essa palavra mesmo que o Senhor tem para nós? Aí Deus falou para mim bem assim: é essa palavra. Entenda uma coisa, Fagner. Eu disse: qual coisa o Senhor quer que eu entenda? Ele disse: você percebeu que o líder que é grande, que está intercedendo por ela, disse: isso aí eu percebi. Aí ele disse para mim bem assim: diga para as minhas princesas que as meninas não tinham vez e nem tampouco oportunidade, mas elas criaram. E por elas terem criado, a audácia de criar a oportunidade está fazendo alguém grande se mover. Porque se você se colocar naquele cantinho de que não dá, não posso, não tenho, não consigo, esquece, você não pode mesmo, você não consegue mesmo. Mas se você se levantar, o líder entrou para falar com Deus, e quando ele entrou para falar com Deus, Deus falou com ele. Moisés, sim, Senhor, as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Ei, quem está falando isso aqui para o líder maior é Deus. Aqui, se elas deixam para lá, Deus não ia falar. Mas como elas se posicionaram, Deus está gritando para alguém aqui: seu problema de não me ouvir é porque você não se posiciona. Porque se lá atrás você tivesse se posicionado, você já teria ouvido o que eu tenho para falar, o que eu tinha para falar e o que eu ando falando. E é aqui que está o detalhe. Por quê? Porque quando Deus diz: elas estão falando o que é justo, Deus diz: certamente lhes dará a possessão da herança entre os irmãos de seu pai, e a herança do seu pai farás passar a elas. Quem está falando isso aqui está acima de tudo e de todos, que é Deus. Aqui para mim já estava bom, só que como Ele é especialista em fazer infinitamente mais, olha o que Ele diz no verso 8: e falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a herança à sua filha.
Pegou não? Então agora eu vou aplicar para a gente explodir isso aqui de glória. Até então, a herança não tinha participação das meninas, era só os homens. Mas por conta de 5 princesas posicionadas, Deus não só deu a herança para elas, como Ele mudou um decreto. Ele mudou um decreto de lei só por causa do posicionamento delas. Posso liberar, se você como mãe, se você como esposa, se você como líder, se você como alguém que está em Deus, se posicionar, Deus pode mudar decreto por amor da sua vida. Alguém olhou para você lá atrás e disse: nunca vai poder estudar numa escola particular. Mas como você entrou, falou com o papai, ele, o grandão, papai olhou para você e disse: você não teve o privilégio não, mas não tem problema, teu filho vai estudar. Alguém olhou para você um dia e disse: não casa, nunca vai ser feliz. Só que o céu está dizendo: se você se posicionar, até quem diz que não casa vai comer bolo no dia do seu casamento. Reminuri calabacheia. Deus está dizendo: o segredo da virada está no posicionamento. E aqui para nós, aproveitando o ensejo, só os meus que estão aqui, mas talvez os seus filhos não estão aqui. Possivelmente depois eles podem ver a live, mas escute-me agora com muito amor. O que foi? Deus está liberando para nós nessa reunião uma palavra, e a palavra é essa. Qual, pastor? Tudo que você não pôde viver lá atrás. Isso não significa dizer que você não pode viver aqui na frente. Eu estou sentindo graça para pregar isso aqui. Ei, princesa, chega. Deus está dizendo: ontem não podia, mas para posicionada hoje pode. Ontem não dava, mas hoje para posicionada dá. Deus está gritando para alguém: e se prepara. Sabe por quê? Porque você vai ser a maior referência da sua filha. Você vai ser a maior referência do seu filho. E quando você olhar para a tua família, você vai dizer: meu Deus, nada do que eu vivi, os meus filhos estão vivendo. É outra criação, é outra coisa, é outra verdade. Assim diz o Senhor para as guerreiras que não vão abrir mão da sua herança: se prepara, eu vou cuidar do tudo, do tudo. Eu não vou cuidar da metade, eu não vou cuidar parcial, eu vou cuidar de tudo. Tem dois que acreditam. Deus está dizendo: eu vou cuidar, eu vou cuidar, eu vou cuidar. Lebrenjo masergia. Ei, me sombre. Eu estou ouvindo os ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu vim, Senhor. Posso confessar um pecado meu aqui para vocês, sim ou não? Sim. Morria de vontade de pregar para vocês. Eu ficava só vendo os status, stories. Eu falava: um dia. Aí eu fui falar com o grandão. O grandão disse: vou gritar tua senha. Aí eu cheguei ali, a pastora perguntou: pastor, você prega muito evento de mulher? Eu falei: eu sou o bendito fruto entre as mulheres. Tem chá de mulher bilhetado que quando quem é que vai pregar? E não coloca a foto minha não, eu só chego. Aí elas: e aí, o pastor Fagner? E olha para cá, grave uma coisa.
Quando nós não temos o acesso, Deus sempre vai esperar um posicionamento meu para me conectar com quem tem, porque quem tem vai abrir o acesso para que eu viva, para que eu desfrute, para que eu entre. Eu preciso liberar algo. A senhora do óculos preto, isso, como é que é a sua graça? Pamela, Pamela, quando a senhora deu esse sorriso bonito e esse grito de glória, Deus gritou dentro da minha alma e do meu espírito: Fagner, fale para Pamela. Falei o quê? Ela será a maior referência que a casa dela vai ter prazer de falar: é minha mãe, é minha tia, é minha. Eu estou falando que o Espírito está te marcando. Revereste, Omai. Ninguém sabe as dores que você carrega. E ninguém sabe o tanto que tu teve que lutar para não ceder. Porque todo dia o teu passado batia na tua porta e dizia: você não vai, mas o céu gritava lá na frente: vem Pamela, vem Pamela, vem Pamela, vem Pamela, vem Pamela, vem. Deus falou para mim: Fagner, grita para minha filha que no grito de glória da minha igreja, o diabo está perdendo as forças agora, porque tua casa, Pamela, está na palma da mão de Deus, e o diabo não vai se andar com a tua família, porque desceu uma blindagem do céu, e Deus está dizendo: a herança permanecerá, e se prepara, porque tem uma porta de excelência que acabou de abrir, e o céu está dizendo: passa, porque é o próximo nível que eu preparei para você. Tem alguém para dar glória pela vitória da Pamela? Deus falou com Moisés. E se tu pegar só a leitura, você só dá glória se pegar a leitura que eu vou fazer. Eu parei que agora tem um decreto, tem uma lei. Morreu o pai, não tem filho, vai para a filha. Olha a leitura, eu já estou fechando. Se não tiver filha, então a herança vai para os irmãos do falecido. Se não tiver irmãos, então darei a herança para o irmão do pai. E se não tiver o irmão do pai, também não tem problema. Vai dar a herança para o parente, aquele que for mais chegado. Você não pegou não? Então tá bom, vou te explicar agora. Por conta de 5 mulheres posicionadas, para não deixar a história do pai morrer, para não deixar a promessa cair, e para não apagar a identidade. Deus não deu só para elas. O decreto alcançou até o amigo mais chegado. Tá, não, agora é para explodir. Vamos de novo. Se não tem, olha para cá. Se não for para a filha, vai para o irmão do falecido. Se o irmão do falecido não tiver, vai para o irmão daquele que é o amigo do falecido. Eu só sei de uma coisa: quando não tiver mais ninguém para entregar a herança, dá para o amigo mais chegado. Dá para o amigo mais chegado. Não, eu vou falar até você pegar. Deus está dizendo: o seu posicionamento hoje pode mudar muita coisa no seu amanhã. Pastor, por quê? Porque até pessoas que chegou do nada na tua vida e passou a ser parte de um todo, Deus está dizendo: por causa do seu posicionamento, até o melhor amigo pode ser abençoado por causa de você. Agora é só você dar uma olhadinha de rabo de olho assim, ó, de cantinho, e ver se quem está do teu lado já não é uma amiga. Vê aí se essa amiga já não está sendo abençoada por causa de você. Vê aí. Se tiver, fala para ela: obrigado, amiga, por ter me convidado um dia para vir nessa igreja. Fala,
Obrigado, amiga, por um dia ter ligado, ter me buscado na minha casa, ter me apresentado esse Jesus, porque hoje eu estou entendendo que o que Ele tem para mim é sem medida, é bênção recalcada, é bênção sacudida e é bênção transbordante. Pastor, e agora? Vocês me dão só mais 10 minutos para eu terminar, sim ou não? Olha para cá. Foi concedido o que elas queriam e pediram. Só aqui está tudo ok. Pastor, e agora? Agora tem um problema, grita, problema. Pastor, e agora qual é o problema? É que lá em Números 36, o que vai acontecer, pastor? Deus vai falar um negócio muito sério. Pastor, e o que Deus vai falar lá em Números 36? E chegaram os chefes dos pais da geração dos filhos de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, das famílias de José, e falaram diante de Moisés, diante dos maiorais, do chefe dos pais, dos filhos de Israel, e disseram: o Senhor mandou o meu Senhor, que por sorte, desta terra em herança, desse essa terra em herança aos filhos de Israel, e ao meu Senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. Agora olha o problema, verso 3: e casando-se elas com alguns dos filhos de outras tribos, os filhos de Israel, então sua herança será diminuída da herança dos nossos pais e acrescentada à herança da tribo, e a que vierem a pertencer, assim se tirará de sorte da nossa herança. Pastor, qual é o problema? É que para casar, casou com alguém de outra tribo, perde a herança. Eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Não tem como, é só Bíblia, é só Bíblia. Maristela, olha o problemão. Elas estavam felizes demais. Alcançamos, deu certo. Só que olhe para cá e não se entristeça com a frase. E para quem ama as anotações, lá vai. Qual é a frase, pastor? Toda a herança traz consigo responsabilidades. Você está pensando mesmo que Deus ia fazer? Você ia celebrar e tá. Glória a Deus. Aleluia. Vai para cá. Se Deus não estabelece limite, e se Deus não traz responsabilidades, automaticamente eu faço da herança qualquer coisa. E herança não é qualquer coisa, porque herança não é suor que eu construí, é suor de alguém que construiu para eu errar. Deus está gritando para alguém. Está preparado para as responsabilidades? Porque na ideia das responsabilidades você precisa entender um princípio. Qual é? Casou com alguém de outra tribo ou de outro clã, a herança passa a ser daquele clã e ela perde. Aqui que está o segredo. Por quê? Porque Deus está dizendo bem assim: vocês se posicionaram para ter, se mantenham posicionados para não perder. Aleluia. Vou só mais uma vez. Vocês se posicionaram para ter, então se mantenham posicionadas para não perder. Porque você sabia que às vezes nem é tão difícil ter, difícil é manter. Quer ver uma coisa? Quem aqui quer uma Porsche Cayenne? Vou te apertar agora, mas não briga com o pastor não, tá bom? Você tem dinheiro para pagar o IPVA? Aí pela festa já tinha que gritar: o Deus que dá o carro dá a condição. Aí eu digo para você, Ele pode até dar, mas para manter é difícil. Você está entendendo? Porque na ânsia do ter, a gente celebra, só que a gente chora na hora do manter. Só que Deus está gritando para alguém: para quem se posiciona e se mantém posicionado, até o difícil começa a se tornar fácil. Mas não é a ideia do fácil da facilidade, é o fácil porque eu estou posicionado, e gente posicionada Deus ama honrar. Você já reparou que quando você está na mancada? Não, aqui não tem, só lá no Jaraguá, só lá.
Aqui não tem não. Pastor, como assim? Quando a gente não está do jeitinho que Deus quer. Qualquer coisa que acontece na nossa mente, né? Não é nem diabo nem Deus, é a nossa mente. Tá vendo aí? Se tivesse... É ou não é? Mas quando a gente está 100% e acontece alguma coisa, para quem já amadureceu, porque os maduros não vão entender o que eu vou falar, mas para quem já amadureceu, diz-me assim: é Deus querendo me ensinar alguma coisa. É Deus querendo me forjar mais em alguma coisa. Para quem não amadureceu ainda, é Deus, por que eu estou certinho? Como se o certinho não pudesse passar. Você está entendendo o que eu estou pregando? Então caminho agora e concluo. Pastor, e aí? E aí que até aqui está tudo certo. Elas vão manter o padrão do que Deus estabeleceu, só que a terra ainda não chegou. Diga, não chegou. Porque a terra só chega quando ela é dividida. E ela só vai ser dividida lá no livro de Josué. Você está aqui? Está com a Bíblia? Abra aí, vamos ler e eu fecho agora. Josué capítulo 17, versículo de número 3. Josué capítulo 17, versículo 3, está escrito: Zelofeade, porém, filho de Efé, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué. Lá no deserto elas chegaram diante de Eleazar e de quem mais? De quem mais? Você já percebeu que passou um tempão. Por quê? Porque Moisés já está morto. Olha para cá. Moisés morreu, mas a promessa continua de pé. Calma que eu vou continuar lendo. Aí chegaram diante de Josué, filho de Num, e também diante dos príncipes. Olha para cá. A mesma bancada da primeira reunião é a mesma bancada que elas... Só mudou Moisés porque Moisés está morto. Agora o líder é Josué. Olha o detalhe. Elas chegaram dizendo: o Senhor ordenou que nos desse a herança no meio dos nossos irmãos, pelo conforme a ordem do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Agora vai. E couberam a Manassés 10 quinhões afora a terra de Gileade, Bazã, que está além do Jordão. Porque as filhas de Manassés receberam a herança entre os filhos deles, e os outros filhos de Manassés ficaram com a terra de Gileade. Olha para cá que eu fechei. Lá elas buscaram. Passou o tempo e parecia que Deus tinha esquecido. Mudou liderança, mudou tanta coisa. Quando a terra foi para ser dividida, elas entraram e disseram: quero uma reunião. Josué, Eleazar, os príncipes. Sim, Deus falou com Moisés, o que Deus fala não volta. Aí Josué pergunta: e o que é que Deus falou com Moisés que eu não lembro? Elas gritam: Deus falou com Moisés que nós tínhamos direito à terra que era do nosso pai. Aí sabe o que é que o Josué fala? Josué fala: se Deus falou com o meu líder maior, Deus continua falando até hoje. A terra é de vocês, a terra é de vocês. Levanta a mão que lá vai a palavra. Aonde alguém diz que tu não ia entrar, você vai entrar. Aonde alguém diz que você não ia chegar, você vai chegar. Assim diz o Senhor para as princesas que têm mão para levantar e boca para dar glória. Vai cair o cavalo, vai cair o cavaleiro, vai passar o tempo, mas a promessa de Deus para você, para sua casa, para sua família, para sua empresa, para tua chamada, para o teu ministério, a promessa vai cumprir, 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 cumprir. Quem acredita, dá o pulo da cadeira, fica de pé para adorar. Manassés.
A promessa vai cumprir. Segura na mão da princesa que está do teu lado. Calma aí que eu vou lembrar. Go Music, Taber Music, Taber Music Go. É vocês. Pra cá. Olha pra cá, olha pra cá, olha pro pastor. Manda buscar o batera, manda buscar a gig completa. Onde é que ele estiver, fala café depois. Aleluia. Olha pra cá, olha pra cá. Pastor, o que foi? Eu estou falando das guerreiras, das princesas, mas elas têm nome. Elas têm? Olha pra cá. Vão falar dos seus feitos, vão falar das suas conquistas, mas vão lembrar o teu? Pastor, por quê? Porque de que valia teria falar de conquista, falar dos seus feitos e não falarem o teu nome? Pastor, e quais são os nomes das meninas, das guerreiras, das princesas? Se for possível, só uma, anote agora os nomes e o significado, porque agora nós vamos terminar. Nós vamos cantar Deus de aliança, Deus de promessa, o Deus que não é homem para mentir. Seu nome? Como? Aline, Angélica, Daniela, Miriam, Aline, Kelly. Aqui tem uma de grude, porque são 5. Deus mandou 6 para nós hoje aqui. Olha para cá. Pastor, quais são os nomes das princesas, das guerreiras posicionadas? Lá vai. Talvez você nunca viveu esse momento de gritar o seu nome, sabe por quê? Porque Deus marcou essa data e esse dia para dizer para você: você não é qualquer uma. Você tem uma identidade, mulher. E a sua identidade não é aquela que foge, a sua identidade não é aquela que sofre de depressão, a sua identidade não é aquela que tem crise de ansiedade, a sua identidade não é aquela que tem tique, a sua identidade é: eu sou fulana, eu sou ciclana, eu sou a guerreira que Deus levantou, eu sou a que tem promessas. Olha para cá, o primeiro nome das filhas, Macla ou Malá, vai depender muito da sua versão. E sabe o que significa esse nome? Doença. Pastor, como assim? O nome de uma das filhas de Zelofeade significa doença. Só que mesmo doente ela se posicionou. Aí Deus entra na doença para transformar a doença e a fraqueza em uma mensagem. Qual é? Você pode estar do jeito que for, isso não é desculpa para não se posicionar. Segura que vai a pancada. Senhor, pastor Fagner, qual é a segunda? O nome da segunda é Noa. A palavra Noa, ou o nome Noa, significa movimento. Movimento. E o que tem a ver, pastor? É porque mesmo enferma, mesmo doente, se tu não pegar até o final, eu não volto aqui mais não. O nome da terceira, pastor, Ogla. E o que é Ogla, pastor? O que significa? Significa perdiz. E o que é perdiz? É uma ave que é vigilante, e que fica protegendo. Pastor, não peguei. Ela tá, olha a profecia que Deus está liberando para essas guerreiras aqui. Independente da doença, independente da crise, independente da enfermidade, eu vou me movimentar em vigilância. Lá vai o nome da quarta, pastor. Qual é o nome da quarta? Milca. E o nome Milca significa rainha. Não pegou não? Então vamos lá. Independente da doença, eu vou me movimentar em vigilância, porque enquanto eu me movimento em vigilância, Deus me tira do ambiente de baixo e me leva para ser rainha no palácio. Agora, para terminar, o nome da última é Tirza. E a palavra ou o nome Tirza significa prazer.
prazer, prazer. Olha o que dá a frase com 5 nomes das filhas de Zelofeade: independente da doença, eu vou me movimentar em vigilância, porque daqui a pouco tem um palácio para eu ser a rainha, e quando eu estiver lá, eu vou ter prazer de lembrar: eu vim de baixo, eu vim do nada, eu vim das dores, eu vim do sofrimento. Só quem veio, abre a boca. Vamos, 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 vamos. O chão, da chão, só as guerreiras. Eu estou sentindo uma graça que está descendo sobre nós. Vamos adorar, porque a promessa está de pé. Sei que os teus olhos, Só segura a mão no salto na sempre atentos, permanecem em mim. e os teus ouvidos. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Essa tá de pé. És Deus de perto E não e de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Eu sei. aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem Chora. A promessa da tua casa está de pé. A promessa da tua família está de pé. A promessa da tua casa está de pé. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de aliança, o Deus de promessas, e Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai te cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Os meus olhos vão ver o impossível acontecer. Vou enfrentar o que for. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos Não podem ser frustrados. Não, 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 não. minha esperança está Nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. E tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Solte a mão da guerreira e levanta pra cima. Deus de aliança, Deus. Canta com a alma.
mas a palavra vai se cumprir. Mais uma vez, Deus de aliança. E Deus de aliança. Pastor, eu estou com medo. Pastor, não sei se eu vou aguentar. A promessa está demorando muito. Eu posso orar por você? Sai correndo do teu lugar, vem aqui na frente. Você que parece que a promessa morreu, você que parece que a promessa não vai cumprir, venha. A promessa está de pé para a tua casa. Deus de aliança, Deus de... Pode vir, venha, venha. Não vai jogar a toalha. Você não vai quebrar a taça. Você não vai abrir mão das promessas. Mas a palavra posso entrar, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Curada agora. Deus abre a porta da honra. As feridas e te prepara para esse novo tempo que te abraça. Sinta a graça de Deus que te renova. O que ontem você fez já passou. Seu passado não pode te condenar. Seu passado não pode te neutralizar. Eu te libero para viver um novo tempo a partir de agora, diz o Senhor. Eu te libero para viver a nova estação da tua vida. Floresça, porque eu te amo e te curo para esse novo ciclo. Assim te diz o Senhor. Pai, como ministro da tua palavra, eu chamo a existência para cada dessas guerreiras o que não existe. Eu sei que tem mulheres aqui que carregam coisas que doem até hoje. O Senhor fez uma promessa que iria mudar o cenário. O tempo passou e ela foi ferida mais um pouco. E parece que ela está abandonada, mas hoje o Senhor provou que ela não está. Porque quando ela correu para o altar, o Senhor chamando renovar as promessas que ainda estão de pé diante do Senhor. Eu cancelo toda obra que Satanás tramou para destruir o projeto, o sonho, e fazer com que essa guerreira, essa princesa abrisse mão da herança. Mas ela não vai abrir mão da herança por nada. Na comenante lo vedere mai eu faio aí. Eu estou declarando agora todo demônio que atormentava essa princesa, dizendo a ela que ela não podia, que ela não conseguiria, está sendo repreendido agora. E toda dor está dando lugar para a promessa agora. Toda guerra está dando lugar para a promessa agora. Tudo que era neutro dentro dela, a partir de hoje vai ter lado. Vai ter lado. É o lado do céu, é o lado da conquista, é o lado da novidade. Eu não aceito mais que essa princesa deite preocupada e acorde preocupada. Eu não aceito mais que essa mamãe olhe para os filhos dizendo: eu me culpo de não conseguir ter feito isso. Nenhuma culpa prevalecerá a partir de agora.
porque nunca é tarde para se posicionar para viver o extraordinário. Eu selo a vida dessas princesas com uma palavra, e a palavra é essa: a promessa está de pé para aqueles que não abrem mão da herança. Eu abençoo no nome do Pai, eu abençoo no nome do Filho, eu abençoo no nome do Espírito Santo de Deus. Só quem crê recebe tudo que foi liberado. Bate palma e dá glória ao nome dele. Vai voltando para o seu lugar bem devagar, bem devagar. Canta glória, canta. Deus que não é homem pra mentir. Amém. Se assente só um minutinho para eu devolver o microfone. Queridas, obrigado por essa honra. Minha bispa, obrigado. Minhas pastoras, obrigado por esse privilégio. Que culto incrível. Que momento magnífico. Lindas de Deus, se sentirem à vontade, dado a bênção para irmos para casa. Na sua saída, talvez você ainda não teve a oportunidade de adquirir livro que nasceu na conferência Mente de Príncipe. Inclusive eu já estou ansioso, esperando só o meu AP falar: Shirdata. Deus me deu a graça e o privilégio de escrever esse livro Mente de Príncipe. Só que aí eu falei: não vou deixar as minhas riquezas fora não. Fui lá e escrevi Mente de Princesa. Aí eu falei: mas também o meu príncipe e a minha princesa vai ter um filho, vai ter uma filha. Fui lá e escrevi Educando Príncipes e Princesas. É praticamente um devocional onde o papai ou a mamãe indifere quem vai fazer, quem vai ler. Depois o filho pode ser alfabetizado ou não alfabetizado. Tem desenho para ele pintar, e para os alfabetizados tem lições para eles fazerem. Então automaticamente você já vai amarrar o seu filho, aprendendo, crescendo, aprendendo a palavra de Deus. E para fechar, recentemente eu fiz uma série de lives com um professor amigo meu, um professor de hebraico que eu tenho, e a nossa live nos gerou um conteúdo muito bom. E nós fizemos agora recentemente, tem nem 15 dias, eu nem lancei a primeira mão para vocês, o livro de Ruth, versículo por versículo comentado. Sem demagogia nenhuma e sem nenhum tipo de orgulho ou soberba, só no livro de Ruth eu prego uns 3 meses, só, sem sair do livro, uns 3 meses, pregando só sobre o livro de Ruth. E nós decidimos compilar esse livro, versículo por versículo, cultura, o original do hebraico, tudo que você pensar, mapa de Belém de Judá para Moabe, como que funciona, tudo que você pensar de riqueza de detalhe está nesse livro. Então, você querida, que desejar, pastor, eu me identifico com a Ruth, passe lá, pastor, eu preciso da minha mente de princesa, passe lá. Eu fiz questão de pregar com a Bíblia rosa. Minha esposa perguntou: para que essa Bíblia? Eu digo: vou pregar. Ela: mas a Bíblia é rosa. Eu digo: qual o problema? O conteúdo é o mesmo.
Só para anunciar para vocês que também tem algumas, deve ter umas 5 lá. A senhora gosta de rosa, minha bispa? Essa daqui é da minha bispa. Aplauda Jesus, Deus abençoe. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada, meu pastor. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Coloca de pé, por favor.